Muitas de nós fazemos essa atividade que chamamos de adoração pelo menos uma vez por semana. Mas Nancy DeMoss Wolgemuth nos lembra que a adoração é mais do que apenas ficar de pé e cantar na igreja. Quantas vezes nós sentamos na igreja ou em nosso momento devocional em casa, lendo a Bíblia, dizendo as palavras, orando as orações, cantando os cânticos, mas nossos corações estão tão distantes. Este é o podcast Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, na voz de Renata Santos. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, pode ouvi-los em www.avivanossoscoracóis.com. Aqui está Nancy. Estamos olhando esta semana para a mulher junto ao poço em João capítulo 4. Sabe, conforme leio sobre esta mulher, tenho aprendido a amá-la e a amar a sua história de verdade. De muitas maneiras a história dela, os detalhes da sua vida diferem muito da minha. Minha trajetória é muito diferente da desta mulher. Mas quanto mais estudo este trecho e quanto mais conheço esta mulher, mais percebo que sou tão parecida com ela em tantos aspectos. Existem essas sedes interiores que ela tinha e que eu também tenho. E assim como ela, frequentemente buscava satisfazer suas sedes interiores de maneira que não satisfaziam, eu também, muitas vezes, me vejo tentando saciar essas sedes do meu coração de maneiras que não duram. Falaremos mais sobre isso nos próximos dias. Mas vamos voltar ao trecho, João capítulo 4. Jesus estava oferecendo a ela essa água viva e ela disse: "Eu quero." Então ele disse àquela mulher: "Antes de eu dar essa água viva, primeiro precisamos falar sobre a verdade. Vamos falar sobre o seu casamento, vamos falar sobre o seu marido." E a mulher respondeu: "Eu não tenho marido." E Jesus disse: "Você está certa. Você teve 5 maridos e o homem com quem você está agora não é o seu marido." Assim, em um momento incrível, Jesus mostra a esta mulher que ele conhece toda a verdade sobre ela. Ele está dizendo a ela: se você vai ter este presente de Deus, se você vai ter esta água viva dentro de si que jorra, que é um poço de água dentro de si, se você vai ter libertação, não apenas alívio temporário que você obtém dessa água desse poço, mas se você vai ter libertação permanente por dentro, você terá que ser honesta comigo sobre a sua vida. Bem, Jesus expõe este momento de revelação. Ele mostra a esta mulher que ele sabe tudo sobre ela. Ao ler este trecho, penso que esta mulher fica, obviamente, aterrorizada. A pista para mim é que no versículo seguinte, versículo 19, ela muda completamente de assunto. Jesus acabou de dizer a ela: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." E a mulher diz no versículo 19: "Senhor, vejo que é profeta." Ou seja, vamos falar sobre algo mais seguro? Eu acho que ela estava com muito medo. O que mais esse homem sabe? Ele me disse essas coisas vergonhosas e ocultas do meu passado. Ele, obviamente, sabe demais. Então, vamos falar sobre algo seguro, como religião. Versículo 20. Nossos antepassados, os samaritanos, adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Neste momento, acho que ela está levantando esse assunto como uma distração. É uma cortina de fumaça. Mas Jesus não entende assim. Ele diz: "Você quer falar sobre adoração? Vamos falar sobre adoração."
Porque no frigir dos ovos é disso que estamos tratando. É sobre quem você adora. Você adora a si mesma e suas próprias necessidades, ou você adora o Deus vivo e verdadeiro? Então Jesus diz no versículo 21, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. É agora, porque Jesus veio, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Qual é essa palavra? E em verdade. Jesus disse a ela, você tem que falar a verdade sobre o seu íntimo. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não dá para adorar enquanto você não for verdadeira. Quantas vezes nos sentamos na igreja ou em nosso momento devocional em casa, lendo a Bíblia, dizendo as palavras, orando as orações, cantando os cânticos, mas nossos corações estão tão distantes. Estamos adorando, mas não estamos realmente adorando. Não estamos adorando em espírito e em verdade. Ou nossa mente está envolvida, mas há uma parte oculta em nós, que é pecado não confessado, relacionamentos quebrados com os quais não lidamos, algo em nossa consciência que não esclarecemos. Estamos escondendo a verdade e Deus diz, se você quer ser meu adorador, quando vier adorar, você deve adorar com todo o seu coração. Você deve adorar com um coração puro, com um coração verdadeiro, com um coração aberto diante de mim. Bem, a mulher diz no versículo 25, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Tanto os judeus quanto os samaritanos acreditavam na vinda do Messias. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Acho que ela está dizendo, isso está ficando muito profundo para mim, isso é muito teologicamente complicado. Então, quando o Messias vier, ele vai explicar isso tudo. Então Jesus declara no versículo 26, e imagine-se no lugar dessa mulher. Imagine se já houve uma conversa mais bizarra, algo que ela nunca imaginou quando foi àquele poço. E então, ela menciona o assunto do Messias e Jesus diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus não apenas acabara de revelar quem ele era, mas agora Jesus estava se revelando a ela. Não é maravilhoso que Jesus não nos deixa apenas ver nossa necessidade, nossa pecaminosidade e nosso fracasso? Isso é um começo, mas logo em seguida ele nos aponta para si mesmo. Ele é a provisão de Deus para nossa necessidade e Jesus diz para você hoje, sabe aquele a quem você está esperando? Aquele em quem você está acreditando? Aquele em quem você acredita que vai explicar tudo para você? Você está falando com ele. A maioria das nossas traduções leem como eu acabei de ler. Eu, quem fala com você, sou ele. Mas no texto original, a palavra ele não está lá. Você sabe como realmente é? Eu, que estou falando com você, eu sou. Você já ouviu esse nome antes? Quem é o eu sou? Deus é o eu sou, o Yahvé, o Deus do Antigo Testamento. O mesmo Deus que agora está diante desta mulher. E ele diz a ela, eu sou Deus e vim à terra. Eu vim a Samaria, eu vim a este poço para encontrá-la. Eu vim aqui para te trazer o presente de Deus. Eu sou este presente, eu que estou falando com você, sou Ele.
Bem, exatamente neste momento, o versículo 27 nos diz que seus discípulos voltaram e eles ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Isso meio que interrompe o fluxo da conversa, mas Jesus ia transformar isso em algo bom também. O texto diz assim: mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, o versículo 28, e eu amo essa frase, ele diz: deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. É como se ela tivesse esquecido completamente o motivo pelo qual foi ao poço em primeiro lugar. Acho que isso aconteceu porque ela agora está percebendo que o que Jesus tem a oferecer a ela, o que eles estavam conversando em termos de água viva, é muito mais importante do que aquela água física do poço. Veja bem, todas as suas prioridades foram ajustadas, rearranjadas. Agora, as coisas que importavam tanto alguns momentos atrás não importam mais. Ela volta para a cidade e diz às pessoas, versículo 29, João capítulo 4, venham ver um homem. Agora, se eu posso dizer isso sem ser irreverente, deixe-me dizer que as pessoas daquela cidade já tinham ouvido essa mulher dizer essas palavras antes. 5 vezes, para ser exata, 6 vezes. Venham ver um homem. Eles podem ter pensado, bem, o que há de novo? Ela tem mais um homem. Faça dele o número 7. Mas essa mulher diz: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Agora imagine se houvesse um homem que pudesse saber tudo o que você já fez e que você se sentisse atraída para estar perto dessa pessoa, que você gostasse de vê-lo, de conhecê-lo. E ainda mais do que isso, que você gostasse de trazer outros para conhecê-lo. Ele poderia contar a eles tudo sobre você. Acho que esse tipo de ideia nos assustaria totalmente se esse homem não fosse Jesus. Se não soubéssemos que o homem que conhece tudo sobre nós, que nos expõe, diante de quem estamos nuas e abertas e expostas, se não soubéssemos que esse também é um homem de graça. Ele é um homem que diz: apesar do que eu sei sobre você, eu te recebo. Se você vier a mim como a verdade, se você vier a mim exatamente como você é, com suas necessidades, com seu fracasso, com seu passado, com seu presente, eu te darei água viva. A mulher estava dizendo: eu sou atraída para perto desse tipo de homem. Meninas, essa é uma das razões pelas quais amo a Jesus. Essa é uma das razões pelas quais me sinto tão atraída por Ele, porque Ele sabe tudo sobre mim e mesmo assim me ama. Ele ainda tem graça para cobrir todo o meu pecado. Vocês não conhecem todos os meus pecados. Vocês não sabem muito sobre os meus pecados, mas Ele sabe de tudo. Ele conhece coisas sobre mim que eu não consigo ver na minha própria vida. Ele conhece as partes mais íntimas do meu coração, onde até mesmo eu me enganei. E assim eu digo a vocês: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz, mas ele é seguro, porque ele é um homem de uma graça que é maior do que todo o meu pecado. E ela diz: será que ele não é o Cristo? As Escrituras dizem no versículo 30, então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E depois, pulando para o versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos foram até Jesus e pediram que ficasse com eles, ele ficou 2 dias.
E por causa das palavras dele, muitos mais se tornaram cristãos. Eles disseram à mulher: já não cremos apenas por causa do que você disse. Agora ouvimos por nós mesmos e sabemos que este homem realmente é o Salvador do mundo. Depois que ele se tornou o seu Salvador, há mais alguém que precisa saber sobre ele. Enquanto você conta a sua história sobre o que ele fez por você, observe e veja como Deus atrai outros que desejam ver e conhecer a Jesus. Primeiro, por causa do que você disse. Depois, eles o veem e o ouvem por si mesmos e dizem: também queremos conhecê-lo, porque agora sabemos que este homem realmente é o Salvador do mundo. Nancy DeMoss Wogemuth tem acompanhado a jornada de uma mulher. Quando esta mulher encontrou Jesus, tentou esconder sua verdadeira necessidade. Mas no fundo, ela estava sedenta e procurando satisfação em coisas que não satisfaziam. Mas esta mulher se tornou uma verdadeira adoradora de Jesus, quando ele lhe ofereceu água viva. Ela encontrou satisfação nele. Não somos todas como essa mulher, buscando satisfação em todo tipo de coisa? Nancy está prestes a explorar uma pergunta. Onde você busca satisfazer sua sede? Antes de chegarmos a isso, queremos dedicar um momento para lembrar que o Aviva Nossos Corações não pode fazer o que faz sem o apoio de amigos como você. Isso mesmo, Raquel. Muito obrigada por suas orações, incentivo e apoio financeiro neste momento. Conforme o Senhor toca o seu coração para ser parceira nesse ministério, somos muito gratas. Ok, na prática, como você para de buscar satisfação em coisas que não satisfazem? Como você olha para Jesus para ser sua satisfação dia após dia? Nancy vai nos mostrar como isso é feito. Então, como satisfazemos nossa sede? O primeiro passo, talvez o mais difícil para muitas de nós, é chegar ao ponto de admitir que estamos com sede, que temos anseios que ninguém e nada mais pode preencher. É por isso que eu amo essa promessa em Isaías, capítulo 44, porque Deus diz: derramarei água sobre... Que tipo de pessoa? Sobre a pessoa sedenta. Eu derramarei inundações sobre o solo seco. Tivemos uma boa chuva na semana passada e me disseram que precisávamos muito daquela chuva. As coisas estavam muito secas e as pessoas ficaram muito felizes em ver a chuva caindo. Temos que chegar ao ponto, em nossas próprias vidas, onde ficamos desesperadas por Cristo, onde percebemos que estamos secas, que o solo de nossas vidas está ressecado, está sedento, está carente, que precisamos desesperadamente que Ele venha e nos encha. Isso não é uma coisa fácil para algumas de nós admitirmos, especialmente aquelas de nós que lutam com orgulho, porque temos uma imagem a manter. Algumas de nós têm ensinado a palavra de Deus a outros e têm estado envolvidas em vários tipos de ministérios e liderança espiritual, e vamos a estudos bíblicos e até mesmo ensinamos estudos bíblicos. E pode ser difícil admitir que somos realmente pessoas carentes. Porque outras pessoas nos admiram, temos uma reputação a manter e pensamos: não posso deixar ninguém saber que eu sou uma pessoa desesperadamente carente. Sentimos que temos que nos apresentar bem, que temos que demonstrar que nossa vida está na mais perfeita ordem. Esta é uma das lutas que enfrento como mulher com um ministério público. As pessoas pensam que você tem tudo sob controle. Recebi um e-mail na semana passada de uma das minhas amigas de oração que disse que estava ouvindo o Aviva Nossos Corações no rádio. Ela disse que um dia específico ela desligou no meio, caiu no chão de sua casa chorando e dizendo: eu nunca vou ser como a Nancy, ela não tem nenhum problema. Enquanto eu lia isso, eu tive que rir, porque eu pensei: se ela soubesse.
Mas a tendência é querer manter essa reputação para que os outros pensem, como também tendemos a pensar uns sobre os outros, que ninguém conhece minhas lutas. Ninguém tem lutas como as minhas. Ah, se pudéssemos ser honestas o suficiente umas com as outras e com o Senhor para dizer: estou carente, estou com sede. Enquanto me preparava para as gravações desta semana para o Aviva Nossos Corações, uma das maiores batalhas que enfrentei foi sentir que meu próprio coração estava tão seco e carente. Eu pensava comigo mesma: como posso oferecer algo a alguém que o satisfaça quando estou tão carente, tão sedenta? É por isso que, enquanto preparo essas sessões, a primeira coisa que tento fazer é permitir que Deus encha o meu copo. Digo: Senhor, eu preciso disso. Isso não é para todas aquelas pessoas que estão ouvindo no rádio. Isso não é para todas aquelas mulheres que estão vindo para participar dessas sessões. Primeiro, eu preciso que tu enchas o meu copo. Tenho que ser honesta, admitir que eu não tenho tudo sob controle, que eu sou uma pessoa carente. Já ouvi falar que algumas mulheres tendem a pensar que, se realmente fôssemos honestas sobre quem somos e como somos desesperadamente carentes, que Deus jamais nos aceitaria, que Ele não nos daria o que Ele tem para oferecer, se soubesse o quão mal estamos. Bem, é claro que Deus sabe, mas sabem, na economia de Deus, é justamente a nossa necessidade que nos torna candidatas à sua graça. Quanto mais carentes somos, mais qualificadas somos para receber o que Deus tem para nos dar. Então, por que continuamos com as nossas máscaras cristãs, fingindo que temos tudo sob controle, que não temos necessidade e que estamos bem? Temos medo que alguém mais veja o quão desesperadamente carentes somos. É nossa necessidade que nos torna candidatas à sua provisão. Primeiro, temos que chegar ao ponto de admitir que estamos sedentas. Temos que chegar ao ponto de identificar os poços aos quais temos recorrido na tentativa de satisfazer nossas necessidades. Identificar os poços para os quais temos olhado para saciar nossa sede. Quais são os substitutos de Deus em nossas vidas? Quais são as coisas, as pessoas para as quais tendemos a recorrer quando estamos sedentas? Todas nós temos esses poços e eu te desafio, quando terminarmos aqui hoje, a ir para casa e fazer uma lista de alguns dos poços para os quais você se encontrou recorrendo em momentos de sede. Mas vamos fazer um pequeno exercício aqui, só para vermos que todas temos esses poços. Eu quero perguntar a vocês: quais são alguns dos poços aos quais, às vezes, vocês recorrem para tentar satisfazer suas necessidades? Vamos parar por um momento e vamos passar o microfone por aqui. Quais são os substitutos que às vezes vocês buscam em suas vidas para saciar a sua sede e sua fome por Deus? Eu me vejo muitas vezes buscando a aprovação dos outros e desejando palavras de aprovação e de afirmação. Alguém aqui se identifica com essa? Eu tenho um marido que está em tempo integral no ministério e é um homem muito piedoso. Acho que tenho buscado a ele para preencher o vazio espiritual em minha vida, pensando que ele terá todas as respostas em vez do Senhor. Ainda acho que não cheguei ao fundo disso, mesmo em meu próprio coração. Quando fiz algo que achei bom e que agradaria meu marido, esperei por uma resposta como: querida, você faz um ótimo trabalho, estou muito orgulhoso de você. Quando não recebi isso, sugeri: o que você acha? Eu esperava palavras de afirmação dele. Quando ele não disse isso, tentei 2 vezes. Disse: eu esperava que você me elogiasse, ou algo assim. Ele disse: agradeço pelo que você fez, mas não gosto que você me diga.
Isso meio que feriu meus sentimentos, porque ele não queria que eu dissesse que merecia elogios. Mas isso foi uma grande revelação para mim, porque o que eu estava fazendo deveria ter sido para o Senhor. É do Senhor que quero ouvir. Você fez bem, minha fiel serva, em vez do meu marido. É somente o Senhor que me capacita a fazer o que faço de qualquer maneira, e é a aprovação dele que eu quero. Como uma mulher casada, sem filhos, acho que o poço em que me encontro é me dedicar ao trabalho e não ser preenchida por Cristo. Lidar frequentemente com meu filho envolvido com drogas, em vez de cair de joelhos, ligo para uma amiga. Foi muito convincente para mim hoje. Lembrar que preciso me ajoelhar primeiro. Há algo de errado em ligar para uma amiga quando você tem uma necessidade? O problema é quando essa pessoa se torna um substituto de Deus em minha vida. Quando eu busco essa pessoa, essa amiga, essa experiência para suprir uma necessidade tão profunda que somente Deus pode suprir. Quando me volto para essa pessoa, em vez de para o Senhor, isso se torna um ídolo em minha vida. Acho que atividades em geral. Já estive na liderança de várias coisas. Elas podem ser muito satisfatórias, mas podem me distrair do meu relacionamento com o Senhor e me impedir de realmente estar com Ele. Estou buscando essas atividades para preencher o tempo e as necessidades. Acho que isso é muito comum entre nós, mulheres. Nem sempre sentimos que estamos fazendo as coisas que Deus nos deu para fazer ou nos chamou para fazer, mas sim que estamos tentando preencher os vazios de nossos corações. Muitas de nós têm medo de ficar sozinhas, de ficar quietas, de estar em paz, porque então estaremos sozinhas com Deus. Estaremos expostas e precisamos lidar com as questões reais do coração. Mas é exatamente isso que precisamos. Quando tentamos preencher esses vazios com atividades, ocupações, coisas, pessoas, sempre ocupadas, acabamos sendo privadas de conhecer a Deus da maneira como Ele deseja ser conhecido por nós. Deus me mostrou que eu tinha transformado a bênção dos meus filhos, tenho 6 filhos, em um substituto para Ele. Toda vez que meu bebê crescia o suficiente para responder de volta ou dizer não, ou parecer que não precisava mais de mim, eu queria ter outro. Porque os bebês precisam de você completamente, e eu sentia que ninguém mais precisava, então queria outro bebê toda vez que um crescia o suficiente para se afastar de mim. Foi muito difícil perceber isso. Mas agora que Jesus é o que satisfaz o meu coração, posso desfrutar da bênção dos meus filhos. Acho que você mencionou algo muito importante aí. É quando abandonamos os ídolos de nossos corações. Os reconhecemos pelo que são, ídolos, coisas às quais recorremos como substitutos de Deus em nossas vidas. E é aí que Deus pode nos permitir verdadeiramente desfrutar dos seus dons e suas bênçãos. Não porque estamos exigindo, mas porque estamos recebendo como um presente de Deus, que seguramos com leveza. Não é substituir Deus na minha vida, mas algo que posso desfrutar como um presente de Deus. Deus disse que seu povo cometeu 2 grandes males, 2 coisas das quais precisam se arrepender. Eu me pergunto se precisamos nos arrepender desses 2 grandes males em nossos próprios corações. Descubro que esses não são males dos quais preciso me arrepender não apenas uma vez, mas continuamente. Precisamos ser arrependidas, nos arrependendo primeiro das vezes em que o abandonamos, a fonte da água viva, e dissemos: Deus, Tu não és suficiente, eu preciso de Ti e algo mais. Preciso de Ti e mais alguém. Isso é um grande mal que precisa ser repudiado. E em segundo lugar, quando fizemos para nós mesmas substitutos, tentamos construir nossas próprias cisternas, nossos próprios baldes para segurar a água, para suprir nossas necessidades, para satisfazer nossa sede. Nos contentamos com substitutos para Deus em nossas vidas. Deus diz que isso também é um grande mal.
Se a gente realmente quer saciar nossa sede, primeiro precisamos admitir que estamos sedentas e precisamos identificar os poços onde temos buscado satisfazer nossas necessidades. Identifique esses lugares como os ídolos que são. Arrependa-se desses ídolos. Enquanto oramos agora, eu gostaria que você identificasse em seu coração perante o Senhor um ou mais dos lugares que Ele trouxe à sua mente ao falarmos sobre esses ídolos. Onde é que você tem ido na tentativa de saciar sua sede? Você concordaria com Deus sobre esses ídolos? Dê nome a eles. Diga: é aqui que eu tenho vindo para saciar a minha sede. Peça a Deus para te dar um coração arrependido, para que você possa abandonar os ídolos e se voltar para Ele, a fonte de água viva. Obrigada, Pai, porque Tu és um Deus que diz repetidas vezes: volte para mim. Obrigada novamente por essa promessa de Jesus que disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede água, você teria pedido a Ele e Ele teria dado uma fonte de água viva. Obrigada, Jesus, que é essa fonte que satisfaz profundamente, eternamente e permanentemente a mais profunda sede dos nossos corações. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém! Precisamos deste lembrete constante de que apenas Jesus Cristo pode satisfazer. No próximo episódio, vamos explorar mais sobre João capítulo 4 e os diferentes níveis de sede que enfrentamos em nossas vidas. Nancy continuará na série Saciando Nossa Sede. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.